Boa noite, meus amados. Estavam aqui lendo a palavra do Senhor e sentindo o coração de compartilhar com os amados irmãos. Eu sou a missionária Bárbara e quero deixando para vocês João capítulo 9, que fala sobre a cura de um cego de nascença. A palavra de Deus fala assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, o que me chamou a atenção aqui foi que Jesus passou e viu. E logo os seus discípulos perguntou: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus prontamente respondendo falou: nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas foi assim para que se manifestasse as obras de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que tem muitas coisas que acontecem na minha e na sua vida, é que para que seja manifesta, né, as suas maravilhas, seus sinais e seus milagres, né? Tem muitas situações na nossa vida que parece que é para nos destruir, parece que é para nos desanimar, parece que é para nos paralisar, mas é para que seja manifesta a glória de Deus sobre a nossa vida. E a palavra de Deus continua ensinando que Jesus pega, né, cospe, faz tipo um lodo e passa na vista daquele cego e manda ele lá se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aqui Deus nos mostra a importância da fé. E aqui Deus está nos mostrando uma fé cega, ou seja, ele não via, né? Ele não via, mas ele escutou as coordenadas e obedeceu a voz do Senhor. E muitas das vezes obedecer a voz do Senhor, né, traz um desconforto para nossas vidas, porque muitas das vezes Deus fala coisas para a gente que a gente não quer, a gente teme, tem medo, né? Pode ser acerca do chamado, acerca da vida profissional, acerca da vida sentimental, né? Nos faz temer o coração, a gente tem medo, né, daquilo que está por vir, mas aqui mostra a importância da fé cega. Quem é fé cega? Ele não via, mas ele ouviu as coordenadas e ele creu. Ele creu naquilo que Jesus está falando para ele. Ele creu naquilo que aquele homem estava falando para ele. Ele falou: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele ali, obedecendo a voz do Senhor, ele foi lá e lavou os seus olhos e passou a enxergar. E todos que estavam ali começou a perguntar: não era esse aquele cego? Quem te curou? Ele falava: não sei, eu só sei que ele me mandou lavar os meus olhos e eu vejo agora. Só que muitas das vezes a minha vitória, a sua vitória, a nossa obediência, a nossa fé naquilo que Deus tem falado comigo e contigo, vai causar desconforto naqueles que vão ver o milagre acontecer na nossa vida, mas não vão acreditar, louvar seja o nome do Senhor, no milagre. E a palavra de Deus fala que eles começam a indagar e chamam seus pais e falam: olha, não é esse o seu filho cego? E ele fala: sim, é meu filho. E ele era cego. Então quem o curou? Aí os pais, com medo, temeram uma represália, falou assim: ele já tem idade, pergunte a ele. Sabe o que isso significa? Que muitas das vezes a cura que Deus tem para a nossa vida, a mudança que Deus tem para a nossa vida, é nossa responsabilidade pessoal. Não vamos transferir a nossa responsabilidade para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida para ninguém. Tem coisas que é entre você e Deus e mais ninguém. E muitas das vezes queremos transmitir a responsabilidade daquilo que é entre você e Deus, ou eu e Deus, para outras pessoas, como se as outras pessoas fossem fazer aquilo que Deus pode fazer pela sua vida, fossem fazer aquilo que Deus pode fazer pela minha vida. Então isso aqui implica e nos mostra que para vivenciar o milagre é necessário ter fé cega, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se crê e se espera. Então você não está vendo, você está justamente como esse cego aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a cegueira dele era no corpo, mas ele escutou, ele ouviu as coordenadas.
aquilo que Jesus estava falando com ele seguiu tudo aquilo que Jesus estava falando com ele. Ele foi até aquele tanque, talvez se arriscando. A gente não sabe como ele chegou naquele lugar, mas a gente sabe que ele recebeu a vitória a partir da sua obediência. Então a fé e a obediência, ela tem que seguir junto. E se você tem fé e você é obediente àquilo que Deus tem falado com você, irmão, se prepare para vivenciar o maior milagre da sua vida. Mas também se prepare para que você não venha se decepcionar, porque nós sabemos a história de Jó, né? Jó, ele passou por momentos de tribulações terríveis, e os seus amigos se sentaram ali, se condoeram pela sua perda, por tudo que ele perdeu, mas no momento que eles tinham para liberar uma palavra de força, eles liberaram uma palavras de desconfiança, querendo que ele falasse o que ele tinha feito de errado, que ele tinha pecado para passar por aquilo tudo. E muitas das vezes é assim. As pessoas veem você com uma doença, as pessoas veem a porta de emprego se fechando na sua vida, as pessoas veem o seu ministério não fluindo e quer que você confesse algo que você não fez, né? Talvez para alimentar o próprio ego delas. Mas nessa noite eu venho trazer para você essa palavra e te dizer: a sua fé tem que ser cega. Você não pode olhar para aquilo que você não está vendo, porque se você ficar olhando para o que não está acontecendo, a sua fé vai morrer. Então, em vez de a sua fé ser cega e você continuar crendo, a sua fé vai ser morta. E você perdendo a sua fé morrendo dentro de você, irmãos, é um caminho para o erro, é um caminho para o engano, é um caminho para a mentira. Né? Muitas das vezes nós pensamos assim: nossa, passamos tantas coisas, nada muda na nossa vida, mas isso é mentira de Satanás. O Senhor tem algo preparado para a minha vida, para a sua vida. Basta nós termos uma fé